Bem-vindo ao canal Bíblia de Verdade. Hoje nós vamos dar o início a uma série que a gente vai desvendar de fato quem é a Babilônia. E vamos trazer alguns textos aqui, trazendo algumas referências do que a Babilônia fazia, do que ela representava para aquele mundo e como ela se apresenta nos dias de hoje. Por muitas décadas nós fomos ensinados de que a Babilônia ela é um sistema religioso, político, religioso para alguns. Sabe o que é engraçado nisso tudo? É que é um sistema acusando outro sistema de ser babilônico. Isso chega a ser cômico se a gente for analisar. Então, será que ninguém parou para pensar que toda essa doutrina construída em torno do que é de fato a Babilônia, ela não se encaixa porque as pessoas não conhecem de história, não sabem o que a Babilônia de Nabucodonosor representou, não sabe os conceitos babilônicos que surgiram, porque simplesmente ignoram, se apegam a um evento histórico no período ali da Reforma Protestante, onde se fez conjecturas relacionadas ao que era a Babilônia e jogou tudo papado. Não se esqueça que a reforma ali, que saiu de Lutero, mas teve outras cabeças ali por trás depois, que construíram a doutrina, todos jogaram tudo para o papado. A besta, o anticristo, a marca da besta, a Babilônia, a grande beleza, tudo foi jogado para cima do cristianismo, daquele cristianismo que estava sendo combatido. Então, a gente precisa analisar, de fato, o que as escrituras dizem a respeito da Babilônia. Para isso, a gente precisa entender um pouquinho de história, um pouquinho só, e entender como os impérios antigos funcionaram. Eles, na verdade, eram um emaranhado de ideologias que sustentava e organizava o sistema implantado por eles. Então, Roma teve seu emaranhado ideológico, a Grécia teve, a Medopérsia teve, a Assíria teve, e os egípcios tiveram, e não é diferente com a Babilônia. Então, quando um império conquistava uma determinada região e conquistavam povos, tornavam eles cativos, existiam duas formas de tornar seus pilares sólidos. Um deles era por meio da escravidão, onde você forçava aquelas pessoas a entrarem dentro do seu sistema. A outra forma é por meio de doutrinação, a educação, numa forma de doutrinação. Tá? Por que doutrinação e não educação em si? Porque, na verdade, aqueles povos conquistados, eles passavam por uma espécie de lavagem cerebral mesmo, onde você teria que reaprender tudo. Você reaprenderia uma nova língua, você teria que abandonar a sua cultura. A maioria dos impérios fizeram isso, tá? Com exceção da Medopérsia, de Ciro, que Ciro deu liberdade cultural e religiosa para todos os povos que foram conquistados antes por Nabucodonosor, com exceção de Ciro nesse aspecto. Daniel é um livro que traz muito isso em voga, traz isso à luz para a gente poder compreender, porque quando Jerusalém foi levada cativa, Judá foi levada cativa, os príncipes, os sacerdotes, as pessoas importantes do reino, elas foram levadas para o palácio de Nabucodonosor e passaram a ser instruídas pela escola babilônica. E os mais simples eram escravizados, iam para a linha de frente de trabalho. Então, era assim que as coisas se solidificavam. O império se tornava uma potência e tinha uma hegemonia entre os povos conquistados através desses dois fatores, escravidão e doutrinação por intermédio de uma reeducação daqueles povos. E é assim que se mantém uma ordem e uma unidade. E por que as pessoas, principalmente os religiosos, o cristianismo em si, acha que com a Babilônia é diferente? Todos eles tinham aspectos religiosos, sim, todos os impérios tinham aspectos religiosos, mas não eram só aspectos religiosos. Aspecto cultural, aspecto científico, aspecto filosófico. Então, vejam que não faz sentido. E o interessante é que os profetas, eles denunciam essa rede ideológica babilônica. Eles vêm nos seus escritos falar sobre isso. E
traçar essa força principiológica que dava forma e poder e persuasão à Babilônia. E todos os profetas fazem isso. E Isaías não é exceção. Isaías vai trazer um capítulo inteiro sobre isso. E é justamente esse capítulo que vai ser a nossa base aqui. E Isaías foca no aspecto que poucos se dão conta e que todos ignoram, que é um aspecto científico. Depositaste a tua confiança na tua malignidade e afirmaste: não há quem descubra o que faço às escondidas. O teu próprio saber e a tua ciência te seduziram e enganaram. E assim imaginaste no teu coração: eu sou a maior. Não há ninguém além de mim. Isaías 47:10. Isaías faz uma denúncia aqui muito evidente, muito clara e que é aplicável nos dias de hoje. O que ele está falando aqui é que o saber daquele povo, a ciência que aquele povo levantou e começou a doutrinar os povos conquistados, seduzia e enganavam eles mesmos. Eles tinham tanta convicção de que aquilo era a verdade absoluta, que eles não abriam mão. O mundo podia desabar diante deles. Todas aquelas concepções científicas que eles tinham a respeito dos astros, do sol, da lua, podia desabar diante deles. Que eles não abandonariam aquilo. E faziam isso com os povos. Eles estavam seduzidos e enganados pela própria razão deles, pelo próprio saber humano que eles adquiriram ao longo do tempo. E a gente vai ver esses aspectos, vamos ver esses aspectos em alguns vídeos, e depois nós vamos aprofundar mais, trazendo concepções atuais de um novo mundo que foi criado, para a gente ver se de fato essa Babilônia que está descrita em Apocalipse se encaixa nos dias de hoje. Para que a gente possa compreender os tempos e as estações que a gente está vivendo e que para que a gente possa também compreender todos os textos de Apocalipse por inteiro, e não só pela metade, ou achar que compreende, tá? Mas agora a gente vai tratar desse aspecto aqui, que o nosso texto básico é relacionado à ciência, e quanto a ciência babilônica ela seduzia e enganava eles mesmos, eles se convenciam daquilo. E o interessante é que desde que a ciência moderna foi instituída no mundo, desde a Revolução Francesa, quando o movimento iluminista daqueles filósofos que construíram uma nação francesa e espalharam toda aquela ideologia pelo mundo, começando pelos Estados Unidos e indo por todo o mundo derrubando impérios e derrubando monarquias e instaurando repúblicas dentro do sistema filosófico que eles levantaram. Que sistema é esse? O sistema que dizia que Deus não existe, não há Deus. Se existe algum Deus, o que deve ser cultuado é a deusa da razão. Tá? É isso que significa todo aquele aspecto que eles levantaram na Revolução. E a partir dali, então, eles pegam filosofias naturais, que até então eram consideradas filosofias e não ciência, porque eram conjecturas, eram teorias, era algo que se filosofava em cima daquilo, com relação à natureza, com relação ao universo, com relação à biologia, com relação a toda a vida existente à nossa volta. Não passava de filosofia, então eles transformam isso em ciência. E eles se convencem disso e vão ensinando isso ao longo das décadas, né? Esses padrões, instituídos desde lá dos tempos, desde da Revolução Francesa, eles foram sendo questionados desde antes deles serem instaurados como verdades absolutas e mesmo depois, tá? Não é de agora. Não é agora que começou essa contestação. Existem livros de 100 anos atrás que não só contesta o sistema heliocêntrico criado por Copérnico, que, diga-se de passagem, era um padre jesuíta, estudado nas melhores universidades daquele tempo, de onde saíram todos os filósofos que fizeram a Revolução Francesa, que encabeçaram, na verdade, a Revolução Francesa e construíram a base filosófica para todas as repúblicas que surgiram depois, saíram de universidades jesuítas, eram homens diplomados, homens considerados cultos, mas que criaram uma ordem de coisas moralmente decadente e que está entrando em colapso justamente nos dias de hoje. E a gente vai ver isso
esse colapso já começa lá 100 anos atrás, há 150 anos atrás, quando cientistas verdadeiros, pessoas honestas, pessoas que realmente estavam ali para descobrir as coisas e não conjecturar em cima das coisas e não filosofar em cima dessas coisas, mas trazer base ali comprobatória, construiu mais de 100 experimentos. Até hoje esses experimentos eles não puderam ser destruídos pela ciência moderna. Tá? São experimentos que destroem, colocam em xeque todas as teorias. Toda a física é colocada em xeque por conta disso. Não só isso, todo o sistema de universo criado por Copérnico é colocado em xeque. E se engana, então, quem acredita que isso começou agora, de 2015 para cá. Não, isso vem de muito tempo. Vem de muito tempo. Isso aconteceu na década de 90 também, mas acabou sendo abafado por vários eventos que aconteceram naquele período, né? Eventos que tornaram o mundo globalizado. Então, quando eu vi um cara que se apoia, que senta em um diploma, vim defender um sistema, vim conjecturar, vim filosofar, vim colocar opiniões, vim construir um sistema com base em padrões científicos que foram levantados desde a Revolução Francesa, que fazem parte disso, e eu vejo essa pessoa pegando estas bases e aplicando no modelo que veio para destruir a ciência e não para reformar a ciência, eu já desconfiei logo. Porque o que esse cara, esse cidadão está criando é simplesmente uma dialética, onde vai colocar em guerra duas vertentes científicas que foram fundamentadas na mesma base. E por isso todas as duas são fragilizadas. Então aí você vai ter tantos argumentos para a ciência atual quanto para essa ciência nova que esse cidadão vem tentando montar. E é o que está acontecendo. É o que vem acontecendo. Depois que ele criou uma base filosófica em cima disso e dá a opinião dele como se aquilo fosse verdade, ele convence as pessoas, veja, seduz, engana, ludibria, achando que aquilo é verdadeiro, só porque ele é um cara que contesta o sistema. Essa questão de contestar o sistema é muito interessante, porque há 2 anos que eu tenho visto pessoas que dizem libertos do sistema, que acordaram, que estão acordados. E acordados de quê, eu pergunto para essas pessoas? Se elas não conseguem enxergar esses padrões, se elas não conseguem discernir esses pequenos detalhes que a gente vê hoje no mundo, elas não estão acordadas de nada, elas estão em um entretenimento como todas as outras. Porque é o tempo todo esperando, o anticristo vai vir, o arrebatamento vai acontecer, a besta, a marca da besta, é o chip, é aquilo. Eu pergunto para vocês que se dizem acordados, muitos que estão chegando no meu canal aqui agora, que talvez não estejam entendendo como funciona a minha linha de raciocínio que eu crio aqui no canal. E se você está chegando agora, você assiste esse vídeo que você vai entender a linha de raciocínio. E o que eu estou fazendo aqui não é doutrinar, mas colocar as pessoas para pensarem, se questionarem com relação em comportamentos, com relação em evidências, com relação à realidade que se apresenta diante de nós. Então eu pergunto, essas pessoas que dizem que há 2 anos estão acordadas e que vivem acompanhando esses canais de YouTube sensacionalistas, que ganham dinheiro promovendo o medo em cima das pessoas, promovendo expectativas falsas em cima das pessoas, eu pergunto para elas, do que vocês estão acordados? O que vai fazer vocês sobreviverem ao fim das coisas, que é inevitável? Entende? Que é inevitável? Conhecendo, sabendo que ficar olhando para quando vem o anticristo, para quando não vem. Vocês não conhecem. Se vocês não assistiram meus vídeos sobre anticristo, que eu comecei a fazer, e eu ainda vou dar continuidade, junto com essa nova série, assistam, porque lá eu mostro evidências históricas que confirmam que nos primeiros séculos já houve o primeiro anticristo que o povo cristão começou a apontar, que se chama Nero, por causa de um boato popular que começou a rondar que Nero seria ressuscitado. Era um boato popular baseado em crenças pagãs daquele povo, como os povos antigos que vieram. Então os cristãos começaram a olhar para Nero como alguém que iria ressuscitar. Esqueceram completamente de Cristo, da sua doutrina, esqueceram de que o amor ao próximo que era a base que os prepararia para superar todos os problemas e aflições, e começaram a olhar para algo errado. Sabe o que aconteceu naquele período? Estes cristãos, eles foram presos,
perderam suas propriedades, foram mortos, tornaram-se escravos, porque o Estado passou a olhar para eles como pessoas potencialmente perigosas para a ordem pública romana, porque viam eles como arruaceiros, como pessoas que a qualquer momento poderiam causar pânico dentro do Estado e comprometer a Pax Romana. Então começa-se a perseguição ali, porque passaram a olhar para o anticristo. Aquele povo se desviou de toda a verdade. Então assistam isso. Então não adianta nada, porque essas pessoas agora estão perdidas, não sabem o que está acontecendo. Não sabem discernir os tempos e as estações que a gente está vivendo. Tá? E é justamente por isso que eu resolvi antecipar essa série. Voltando ao nosso tema então aqui, do vídeo, a verdade é que toda a ciência moderna ela está ruindo no efeito cascata. E não é só a física. Não é só as teorias físicas, o conceito, o padrão de física que foi construído por Newton, por Einstein. Não é só isso que está ruindo. Mas é toda a ciência à nossa volta. Está ruindo como um efeito em cascata. E quem está tentando, na verdade, né, fazer uso dela para erguer uma nova ciência, também está entrando em colapso. Também está sendo bombardeado por realidades quase que instantâneas. Só que não consegue enxergar o padrão? A mentira caiu por terra. Aquilo que estava oculto, aquilo que estava escondido, veio à luz e não tem como mais tirar. Todos os enganos vão ser revelados, queiram as pessoas ou não. E todos os cientistas, ícones desta civilização que foi construída pela razão, já estão perdendo o seu posto, o seu status. Entende? De heróis, de líderes, de deuses. Einstein, Thomas Edison, Newton, Copérnico e muitos outros estão perdendo o status de cientistas confiáveis. E esses que estão se tentando levantar agora como cientistas confiáveis, tirar proveito disso, também vão cair em descrédito. Entendam isso, vão cair em descrédito por culpa deles mesmos. Não é pelas pessoas, mas por causa da falta de sabedoria que eles estão demonstrando ter. Aparentemente pareciam ser sábios, mas agora estão perdidos como qualquer outros, como qualquer um de nós. Isso que eu estou falando aqui de que a física está caindo, não é algo que eu estou falando sem base científica. Tá? Eu fiz um vídeo sobre o colapso da razão. Tem poucos acessos, eu vou deixar o link aqui em cima. Vocês acessam, assistam esse vídeo. É um vídeo pouco acessado e lá eu mostro por que haveria um colapso da razão. E o vídeo que eu fiz bem antes do que está acontecendo, desse colapso todo que o mundo tem enfrentado. E lá eu até sugeri que essa pessoa viesse em seu canal, já que o título dele era discutir ciência, e mostrasse toda a física sendo derrubada pela realidade. Mas ele ignorou isso, ele não fez. Mas eu vou trazer aqui reportagens que saíram ano passado e o ano retrasado a respeito do que está acontecendo nesse momento, de como a ciência está sendo colocada em xeque por situações que estão surgindo na natureza, no campo experimental, no campo que eles podem observar, que contesta e coloca em xeque todas as teses e teorias que eles criaram no passado. Então a realidade contesta a ciência moderna. Essa que é a verdade. Teoria que desbanca Einstein e Newton passa em teste com sucesso. Pesquisadores do Observatório Leiden, na Holanda, estão deixando Einstein e Newton um pouco desconfortáveis em seus túmulos. Desconfortáveis por quê? Porque o estudo que esses pesquisadores fizeram não só desafia as ideias desses brilhantes físicos famosos, como também descartam todo o conceito de matéria escura que foi criada nos últimos anos, nas últimas décadas, baseadas nas teorias destes físicos famosos. Se esta partícula existir mesmo, deveremos rever tudo o que sabemos sobre o universo. Então veja só, aí o corpo dessa matéria é o seguinte: o universo que nos rodeia é composto por 12 partículas elementares, além de 4 forças que mantêm a matéria unida: gravitacional, eletromagnética, nuclear, forte e nuclear fraca. Pelo menos isso é teoria.
Ao menos é o que sugere o modelo padrão. Veja só. No entanto, os cientistas parecem ter encontrado uma peça que não se encaixa nesta teoria. E que peça é essa que eles encontraram? A realidade. A realidade desconstrói qualquer teoria. Qualquer filosofia natural cai por terra quando se vê a realidade. Né? O problema é que, por mais geniais que essas teorias clássicas sejam, elas não conseguem explicar tudo. Elas falham miseravelmente ao serem aplicadas ao mundo subatômico. Por exemplo, o mundo de partículas muito menores do que o átomo. E é justamente isso que essa matéria aqui está discutindo. Né? Se esta partícula existe, e ela não só existe, porque milhares e milhares de partículas estão sendo observadas, principalmente na Antártida. Neutrino, a partícula que ousa desafiar a teoria da relatividade. Veja só, veja que eles mesmos são ousados nesse ponto, em dizer que uma partícula, ou seja, algo que foi criado, que faz parte do universo onde nós estamos, ousa desafiar uma teoria do mais brilhante cientista, que é Einstein. Que, na verdade, nem cientista foi considerado pelo mais brilhante cientista considerado por Einstein, que é Tesla. Tesla nem considerou Einstein um cientista, sendo que Einstein teceu elogios e mais elogios sobre Tesla. Se essa partícula existir, vamos ter que rever todo o que sabemos sobre o universo, afirmou os cientistas em uma conferência ao Live Science em 2018. Então veja que não sou eu que estou falando, é a própria ciência. E aquilo que Isaías acusa, que eles se convenceram, se seduziram e foram enganados. Tanto é que, mesmo vendo essas coisas diante deles, eles se recusam a enxergar a realidade e continuam presos em seus próprios feitiços. Mas o que a gente vai ver nesse vídeo aqui é justamente uma outra fatia desta ciência moderna que está ruindo bem diante dos nossos olhos. E não é de agora, já é há um tempo. Está relacionado com a medicina e com a biologia. Isso está ruindo cada vez mais. Nós sabemos que já faz uma década, 10 anos, que o Dr. Laí Ribeiro, por exemplo, veio a público trazendo uma nova concepção sobre medicina, uma nova ótica, uma nova forma de pensar. Realmente, Laí Ribeiro é um educador, porque está ali ensinando com detalhes como funciona o corpo, do que ele precisa, qual é o material genético compatível com ele, quais são os fitonutrientes, quais são os nutrientes necessários que o corpo precisa, a função de cada um, o para que serve isso, para que serve aquilo, e ele vem de forma simples e técnica ao mesmo tempo. Então ele está desconstruindo a medicina. Não é à toa que existem milhares de processos relacionados a ele. Não é à toa que essa semana passada tiraram o canal que ele tinha ao vivo no YouTube do ar, derrubaram o canal dele. Então, isso mostra que algo está incomodando. E mesmo esse fogo, né? E mesmo todo esse incêndio que está acontecendo nesse aspecto babilônico no mundo, as pessoas ainda estão lá, os olhos vendados, cegas, não querem enxergar. Elas preferem olhar para um rumo que elas vêm olhando há muitas décadas, que é o sistema religioso. Uma boa parcela do cristianismo acusa o sistema religioso de ser a Babilônia. Mas o que as pessoas não perceberam ainda, muitos que saíram do sistema religioso ainda mantêm esse padrão, essa visão doutrinária, mas o que eles não perceberam é que todos esses YouTubes que vocês seguem, ou que eles seguem, traz esse aspecto babilônico como se fosse verdadeiro. Mantém isso vivo. Igual o exemplo que eu dei desse cientista, né? Que vendo a ciência ruir, tenta tirar proveito dela para ganhar vantagens, ganhar status, fazendo uso de algo legal, que é seu currículo, que é seu diploma, um diploma justamente determinado pelo sistema, porque não é um diploma que faz você uma pessoa conceituada, uma pessoa inteligente, não é um diploma que vai revelar o seu QI. O diploma vai revelar que você foi doutrinado perfeitamente, que você passou pelas provações doutrinárias e você foi aprovado por elas. Você aprendeu a cartilha direitinho, e aí eles te dão um certificado, e você fica todo orgulhoso com esse certificado.
A história mostra que os verdadeiros cientistas, as grandes mentes brilhantes, nunca sentaram num banco de universidade. Eles aprenderam observando a natureza. Eles aprenderam pelo sistema empírico, pelo sistema de experimento e experiências. Não tem nada a ver com você sentar num banco de escola, num banco de universidade. E a mesma coisa é a teologia. Aí vem esses oportunistas vendo o mundo religioso desabando e tenta tirar proveito usando o quê? Das mesmas bases filosóficas religiosas. Então você vê a ciência que está em colapso fazendo isso, alguns cientistas vindo e tentando tirar proveito disso, cientistas que ainda não acordaram, de fato, que usam ainda as bases científicas do passado, da Revolução Francesa, para construir uma nova visão, assim como os religiosos aproveitam do colapso do cristianismo para usar das mesmas bases, da mesma filosofia teológica, para construir sua visão e tirar proveito dela. Acordem, vocês não estão acordados, pessoal. Então o que a gente vai ver aqui agora é justamente o colapso da medicina e da biologia como um todo. Para quem está chegando no meu canal aqui, nesse momento, que chegou há pouco tempo, que está vindo agora, vai entender a linha de raciocínio que eu costumo montar nos meus vídeos a partir de agora. Porque eu não vou ficar falando aqui, conjecturando, eu vou trazer fatos, eu vou trazer provas históricas. E a primeira prova histórica que a gente precisa trazer agora, para entender o que está acontecendo com o mundo nesse exato momento, por que existe essa mentalidade decadente relacionada à saúde, relacionada à medicina, e por que tanto pavor e tanta aflição das pessoas diante de algo que há pouco tempo atrás era normal, era corriqueiro, as pessoas não se apavoravam tanto assim.